Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos continuar com as nossas devocionais. Vamos ler lá em Romanos 5, de 1 a 5. Esse texto já foi falado em outras devocionais, mas precisamos sempre estar repetindo, porque é de muita importância para a nossa vida. Vamos ler então, meus irmãos. Aqui nos fala sobre a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse texto nós vamos frisar bem no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos, esse tema aqui, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. No primeiro versículo, onde fala aqui que temos paz, essa paz não é uma trégua, trata-se de uma paz permanente. Já no versículo 2, onde fala lá na esperança da glória de Deus, no Novo Testamento, a esperança é a certeza de que receberemos algo que ainda não está sendo plenamente experimentado. No versículo 3, produz perseverança, e também os sofrimentos nos fazem perseverar e moldam nosso caráter. Já no versículo 4, experiência. Essa experiência confirma a nossa confiança de que a glória pela qual esperamos um dia nos pertencerá. E o versículo 5, Cristo morreu. A natureza desse amor derramado foi visto na cruz, onde Cristo morreu por nós pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, muitas pessoas se desesperam ao ponto de dar cabo da própria vida ao passarem pelo vale do sofrimento. Há sofrimentos físicos, mentais, emocionais e até espirituais. Há dores na alma que doem mais do que as doenças. Não poucas pessoas revoltam-se contra Deus ao passarem pelas tempestades da vida. Em vez de serem como a cera que se derrete ao sol, são como o barro que endurece quando exposto ao seu calor. O sofrimento, no qual nós estamos falando aqui, deve nos tomar pela mão e nos ensinar a viver com sabedoria, em vez de nos levar à morte. O rei Davi disse: "Foi-me bom passar pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos." Isso fala lá no Salmo 119, 71. Nem todo sofrimento é fruto de um pecado específico ou de um castigo. O homem que nasceu cego estava sofrendo não por causa do seu pecado ou do pecado dos seus pais, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus. Muitas vezes pensamos, por que será que aquele homem está sofrendo tanto? Será que ele fez alguma coisa errada aos pais? A resposta está aqui, para que se manifeste a glória de Deus na vida da pessoa. Isso fala lá em João 9, de 1 a 9. Nesse mundo passamos por aflição, e importa que entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Isso aqui fala lá em Atos 14, 22. O sofrimento, meus irmãos, deve nos ensinar em vez de nos destruir. As dificuldades têm minado a nossa fé e nos desestabilizado emocionalmente. Devemos firmar os passos para não tropeçar. E repetindo, como eu falei no início, o verso-chave, o verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha só que difícil, gloriar nas próprias tribulações, porque algum motivo tem. Deus quer moldar as nossas vidas, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, sabemos, ó Pai, que
passamos por tribulações, por dificuldades, às vezes ficamos nos questionando por que isso, por que aquilo, mas sabemos que Tu está no controle de todas as coisas e sabemos, ó Pai, que existe uma esperança, Senhor, a esperança da vida eterna, Pai, junto contigo. Te agradecemos porque Tu sempre estás ao nosso lado. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus. Te agradecemos porque somente em Ti encontramos forças para lutar e alegria no meio das dificuldades. Te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas. Te pedimos pela igreja, Senhor, a igreja de Peruíbe. Abençoa essa igreja, Senhor. Que possa haver avivamento, fortalecimento da fé em cada família, em cada irmão, Senhor. Cuida de cada um, ó Pai. Nos dá forças. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê a paz, que possamos ter forças para enfrentar as dificuldades. Amém, irmãos?